Esparta, a ascensão e queda de uma sociedade guerreira. Situada na região montanhosa do Peloponeso, Esparta ergueu-se como uma cidade-estado que deixaria uma marca indelével na história da Grécia Antiga. Sua narrativa, rica em conquistas e desafios, desdobra-se ao longo dos séculos, revelando uma sociedade guiada pela disciplina militar, uma estrutura social única e eventos que culminariam em seu declínio. Parte 1. A fundação e ascensão. A história de Esparta remonta ao século IX a.C., quando os dórios, liderados pelos Heráclidas, conquistaram a região e estabeleceram a cidade. Ao longo dos anos, Esparta cresceu em poder e prestígio, consolidando-se como uma potência militar na Península Grega. Sua ascensão foi marcada por vitórias em conflitos como a Primeira Guerra Messênia, que resultou na escravização dos ilotas, uma classe subjugada que desempenharia um papel crucial na economia espartana. Parte 2. A estrutura social peculiar. A sociedade espartana era única em sua estrutura. Dividida entre esparciatas, periecos e ilotas, cada classe tinha funções específicas. Os esparciatas, a elite guerreira, eram a espinha dorsal do Estado, enquanto os periecos desempenhavam papéis comerciais e os ilotas, apesar de contribuírem para a economia, viviam em condições de servidão. Essa estrutura social contribuiu para a estabilidade, mas também gerou tensões internas. Parte 3. A educação militar rigorosa. A educação em Esparta era um componente fundamental de sua identidade. Desde a infância, os espartiatas eram submetidos a agoge, um sistema educacional que combinava treinamento físico, intelectual e moral. O objetivo era forjar guerreiros excepcionais, e o sucesso na agoge era um pré-requisito para o status pleno como cidadão espartano. Esse sistema moldou uma mentalidade coletivista e enfatizou a lealdade ao Estado acima de tudo. Parte 4. O sistema militar e conflitos. A máquina militar espartana era temida em toda a Grécia. Seu exército, notável pela formação hoplítica, era disciplinado e estrategicamente astuto. Esparta destacou-se em conflitos como as guerras médicas, contribuindo para a vitória grega sobre os persas em Plateia. No entanto, sua rivalidade com Atenas levou à Guerra do Peloponeso, um conflito prolongado que testou os limites de sua supremacia militar. Parte 5. A cultura e festival Carneia. A cultura espartana não se limitava à esfera militar. O Festival Carneia, uma das celebrações mais importantes, era marcado por competições atléticas, danças e rituais religiosos. Esses eventos não apenas destacavam a força física, mas também fortaleciam os laços comunitários e reforçavam a identidade espartana. Parte 6. O declínio gradual. Apesar de sua grandiosidade, Esparta começou a enfrentar desafios internos e externos. O declínio econômico, a relutância em se adaptar às mudanças políticas e as rivalidades internas minaram sua estabilidade. A dependência contínua dos ilotas gerou tensões, e as derrotas nas mãos de Tebas em Leuctra e Mantineia marcaram o declínio militar de Esparta. Ademais, o século IV a.C. testemunhou o declínio constante de Esparta. As reformas de Licurgo, uma vez a base de sua grandeza, tornaram-se obsoletas, e a cidade-estado que outrora dominara o Peloponeso viu-se em um estado de declínio irreversível. A histórica Batalha de Megalópolis com Antípatro e seu papel periférico nas guerras dos Diádocos sinalizaram o fim de uma era. A história de Esparta é uma tapeçaria complexa de triunfos e desafios, refletindo as complexidades da experiência humana e os altos e baixos de uma civilização que moldou o cenário da Grécia Antiga. Seu legado, embora obscurecido pelo tempo, permanece como um testemunho duradouro de uma sociedade singular que marchou para a imortalidade, não apenas na guerra, mas também nos anais da história universal.